Ai. Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, às 7 horas da manhã, eu vou estar sentando aqui com vocês e conversando um pouco sobre vidrofusão. Essa daqui é uma série, pessoal, onde eu basicamente ligo aqui o celular e começo a falar com vocês sobre a minha experiência profissional, seja no trabalho com o público ou até mesmo ministrando cursos presenciais ou até mesmo cursos online, fora o fato que eu tenho uma bagagem de um pouco mais de 17 anos dentro da área da vidrofusão. Como eu já expliquei antes, pessoal, eu aprendi a vidrofusão com base em erros e acertos. E isso me deu uma carga de conhecimento muito, mas muito grande. Porque eu tentava fazer uma peça por mais simples que fosse, eu tentava fazer, só que quando eu não conseguia, eu pegava aquela peça e não jogava fora. Eu estudava olhando aquela peça, sei lá, com base nas bordas da peça, com base na parte de baixo, o acabamento dela, o brilho dela, o que que tinha acontecido de errado, o que que provavelmente tinha acontecido de errado para que aquele erro viesse a acontecer, aquele problema viesse a acontecer. Tendo isso em vista, eu fazia alguns testes para tentar solucionar esse problema. Quando eu conseguia, pimba, eu aprendia a resolver os problemas que vinham, que posteriormente poderiam acontecer dentro da vidrofusão. E pessoal, não interpreta isso que eu vou falar aqui como uma crítica, mas hoje em dia, por conta de toda essa facilidade que a gente tem de encontrar conhecimentos dos mais variados possíveis, as pessoas tendem a, não estou falando todo mundo, mas uma média ali das pessoas, elas tendem a querer já copiar algo que já existe, ou pior, pegar uma configuração de queima de alguém que realiza determinado trabalho, determinada peça, e tentar utilizar no seu próprio ateliê. Isso funciona? Claro que isso funciona, mas quando ela somente copia uma configuração de queima, citando aqui como exemplo, quando ela somente copia uma configuração de queima, ela não aprendeu o porquê daquela configuração de queima, o porquê daquele ciclo, o porquê que aquele artesão está utilizando um determinado ciclo, sem pensar que aquele artesão pode estar utilizando um determinado vidro, um determinado forno, uma determinada espessura de vidro, até mesmo um determinado formato de peça que, trazendo aqui para a vivência, vamos supor que eu que esteja copiando, trazendo aqui para a minha vivência pode ser diferente. Eu posso estar utilizando, seja um vidro diferente, uma espessura diferente, até mesmo, dependendo do caso, um pigmento diferente. Porque sim, pessoal, dependendo do tipo de peça que você vai estar criando, dependendo do ciclo que você está utilizando, se você utiliza um determinado pigmento, a sua peça pode vir a dar problema por conta do pigmento que você utilizou. Mas enfim, esse daqui não é o foco do canal, tá vendo? Como esse tipo de vídeo não tem corte, não tem edição, eu tenho que ir conversando com e me policiando para mim não divagar muito aqui nos assuntos. O tema de hoje, pessoal, eu quero falar sobre o porquê cargas d'água as peças perdem o brilho. Vamos supor aqui, ó. Se já aconteceu com você, deixa aqui embaixo. Olha, mano, já aconteceu comigo da peça perder o brilho. Se já aconteceu, esse vídeo aqui é para você. Se ainda não aconteceu, fica aqui que eu tenho certeza que as soluções que eu vou te passar aqui vão ser de muita valia para os seus futuros trabalhos. Então tá, por que as peças perdem o brilho? Vamos supor aqui que eu estou iniciando na vidrofusão, até mesmo eu já sou iniciado na vidrofusão, eu tenho um forno. Esses exemplos que eu vou citar aqui, tanto faz o forno ou mufla, mas é mais comum, dependendo do caso, eu vou falar que três exemplos, 5 exemplos de momentos em que, de 5 pontos em que, se você não tomar cuidado, pode fazer, na maioria das vezes vai fazer com que a sua peça perca o brilho. Alguns desses pontos, a maioria deles funciona, tanto na mufla quanto no forno de alta temperatura. Então fica atento aí. Vamos supor que eu estou pretendendo criar uma peça desse tamanho aqui, sei lá, vamos supor que seja uma saboneteira. Então eu quero criar uma saboneteira, ou uma quantidade X de saboneteiras, eu preparo, eu recolho a minha matéria-prima, caso você esteja utilizando vidro de descarte, assim como eu, ou até mesmo compro vidro, sei lá,
preparo todo o vidro, utilizo o pigmento ou não, levo para o meu forno para fazer a fusão ou somente para fazer a termoformação, que é somente dar forma, formato à peça, eleva a temperatura conforme o ciclo aí que eu estudei, que eu entendi para mim, ou no pior dos casos que eu peguei de alguém, e a queima segue. No final da queima, eu faço todo o processo de resfriamento do forno bonitinho, e aí no final da queima eu percebo que a minha peça está sem brilho. O que aconteceu? Porque assim, quando a gente trabalha com vidro, o que se espera de uma peça de vidro, na grande maioria das vezes, isento aquelas vezes que realmente a perca de brilho é proposital, que dá para você fazer isso também. Quando você cria uma peça de vidro, geralmente você espera que naquela peça venha o brilho típico do vidro. E quando você desliga o forno, que vem uma peça sem caracterização, sem aquela caracterização brilhante do vidro, sem aquela refração, aí você tende a se frustrar. No pior dos casos, se você não entende o porquê e você tentar replicar a mesma fórmula que você utilizou para a criação daquela peça, pode acontecer, se você não se atentar nesses pontos aqui que eu vou falar para você, de a peça também sair sem brilho. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, e de novo aqui eu tô com a colinha, né? É importante eu trazer essa colinha aqui, porque tem vezes que eu dou uma devagada e eu esqueço. Primeiro ponto aqui que eu quero mencionar aqui para vocês é sobre a sujeira na peça de vidro. Sujeira no próprio vidro. Vamos supor aqui, talvez isso não aconteça tanto quando você compra um vidro de vidraçaria. Talvez, tá? Não descarte essa possibilidade. Mas vamos supor aqui que você trabalha com vidro de descarte. Vou estar sempre batendo aqui no vidro de descarte, que é o que eu utilizo. Você trabalha com vidro de descarte, você, por algum dia de muita sorte, você encontrou uma placa de vidro, sei lá, uma placa minimamente grande, boa para você executar alguns projetos, e com essa placa você quis fazer, vamos focar aqui na saboneteira para mim não devagar muito. Você quis fazer algumas saboneteiras, então você levou a placa lá para o seu ateliê, cortou ela no formato do seu projeto, fez a pigmentação, colocou, fez um sanduíche, levou para o forno para fazer a fusão ou fusão com termoformação ou somente a termoformação, dependendo do pigmento que você está utilizando. E no final saiu sem brilho. Onde é que pode estar o erro aqui? O erro, pessoal, pode estar em vários lugares que eu vou desmistificar, vou desmembrar aqui, mas o principal, o primeiro ponto que você deve fazer assim que o vidro chega no seu ateliê, pouco antes até de você criar a peça, é fazer uma higienização do vidro. Por quê? Se por acaso o vidro tiver alguma sujeira, que seja de poeira, pó e poeira é a mesma coisa, que seja de poeira, algum tipo de líquido, como por exemplo detergente. Detergente, dependendo do detergente que você utiliza para lavar o vidro, se sobrar vestígios dele ali, ele pode ser o responsável por fazer com que a peça perca o brilho. Se tiver vestígio de detergente, ou até mesmo óleo, esses são uns motivos muito grandes que podem fazer, e na maioria das vezes vão fazer com que a sua peça perca, se não um brilho total da superfície dela, que já vi muitas vezes isso acontecer, alguns brilhos mais localizados. Por exemplo, vamos supor que eu estou criando aqui a saboneteira e tem uma mancha de óleo aqui. Eu não percebi ou não me atentei, é a mesma coisa. Fiz a pigmentação da peça, essa mancha aqui foi por cima, na peça de cima, levei para o forno. Quando você retirar, nessa parte aqui de cima da peça, onde estava o óleo, provavelmente existem grandes chances de que sim, vai sair sem brilho, tá? Então aqui, ó, os cuidados que você deve tomar. Assim que a peça chegar no seu ateliê, você pode organizar ela conforme a tua necessidade, conforme o teu planejamento aí no ateliê, seja organizando como tipo de vidro, sei lá, compatibilidade, enfim, aí é uma coisa sua. Só que no momento em que você realmente escolheu aquela placa para utilizar nos seus projetos, você deve sim fazer uma higienização completa daquele vidro. Por quê? Mesmo que ele não tenha vindo sujo da rua,
somente pelo fato de você deixar ele armazenado por um determinado tempo, mesmo ele estando na vertical, pode acontecer de alguma poeirinha, algum pozinho, ou até mesmo alguma outra substância fixar ali no vidro, se prender ali no vidro e você não perceber, já não cuidar na higienização, já preparar a peça e levar para o forno. E aí dessa forma você perde aquele tempo de criação. Você consegue tirar, você consegue devolver o brilho da peça? Sim, você consegue devolver o brilho da peça, mesmo que ela saia totalmente sem brilho, mas aí o processo é bem mais demorado do que simplesmente você pegar aquela peça e recriar de novo. Então assim, o primeiro passo é isso. A outra coisa que também vai fazer com que com que a sua peça perca o brilho, diz respeito mais ao cortador. Não somente ao cortador em si, mas ao óleo lubrificante que você utiliza no cortador. Como eu já falei em muitos outros vídeos aqui do canal, a gente sempre recomenda que você utilize querosene para lubrificar o cortador. Ele fixa melhor, enfim, tem várias vantagens do uso do querosene no cortador. Aí as pessoas podem falar, Evandro, mas eu prefiro óleo de próprio pacote. Sim, se você prefere o óleo específico para cortador, aí tudo bem, é uma preferência sua. Eu estou falando aqui mais com aquelas pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais limitada do que você, chatão, que prefere importar óleo de cortador, sendo que o querosene vai fazer a mesma coisa. E não interpreta isso como crítica, porque de fato não é. Só que caso você não encontre o querosene, e isso acontece com muitos artesãos iniciantes, o que a gente recomenda que você utilize no lugar do querosene? Óleo Singer. Aquele óleo de passar em máquina. O Singer é a marca, é o óleo multiuso da marca Singer. Eu tenho um cortador aqui, inclusive se eu lembrasse que eu ia falar dele, tinha trazido aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um cortador aqui que eu coloquei óleo Singer nele em dia 1º de junho de 2022. Dia 1º de junho de 2022 e até hoje, com esse cortador, eu só utilizo óleo Singer. Primeiro, para fazer um teste sobre se o óleo Singer danifica o cabo do cortador. Até hoje, 2 anos depois, não danificou em nada, então eu acredito que não danifica, de fato. Então você pode sim utilizar óleo Singer tranquilamente, que não vai danificar o cabo do seu cortador. Porém, quando você utiliza esse tipo de óleo, um óleo mais grosso, digamos, até mesmo o próprio querosene, você tem sempre que se atentar depois que você cortou bonitinho, antes de você fazer a pigmentação, você deve fazer a higienização da peça. Por quê? Porque o óleo, assim como os outros resíduos que eu falei anteriormente, pode fazer sim com que a sua peça perca o brilho. E você fazendo a higienização, você garante que você retira qualquer vestígio de óleo ou de qualquer outro material, resíduo que esteja em cima do vidro, utilizando assim somente o vidro puro. Eu ia falar outra coisa aqui sobre o óleo também, mas eu acabei esquecendo. Bom, enfim, se eu lembrar aqui, eu falo. Essa é a desvantagem de fazer vídeo assim corrido. A outra questão aqui que você também deve se atentar, vamos supor aqui que você se preocupou com o óleo bonitinho, você higienizou a peça, você tem certeza que aquela peça está limpa. Agora só falta você montar ela ou levar ela para o forno ou para a mufa. Nesse processo de montagem ou de transporte, outra coisa que você deve se atentar e muito é na sua digital. Por quê? O nosso corpo, a nossa mão, principalmente, ela libera óleo. Libera um tipo de óleo aí típico do nosso corpo. E esse óleo também é uma substância que vai fazer com que a sua peça perca o brilho naquele ponto em que, vamos supor aqui, de novo, a saboneteira. A pecinha está reta aqui, eu vou levar e levo assim, com um polegarzinho em cima. Se eu tô com... minha pele é um pouco oleosa. Minha mão também, dependendo do dia, ela soa pacas. Então, eu já sei que no meu caso, eu não posso encostar o polegar. Tem pessoas que soam menos, tem pessoas que soam mais. No meu caso, eu não posso. Se esse for o seu caso, e você levar segurando com a digital aqui em cima, seu dedinho vai liberando óleo. Você levou, montou a peça ali, quando
você fizer o ciclo de cozedura, que retirar a peça, pode ter certeza que a sua digital, e isso é bem interessante também, que a sua digital vai estar bonitinha ali marcada, porque o óleo ele vai fixar no vidro. Tem outras substâncias aqui também que fixam, mas aqui eu quero focar basicamente nessas aqui. Outro ponto aqui que eu quero falar, deixa eu ver aqui. Eu falei aqui da sujeira no início da queima e também aqui da digital no início da queima. Aliás, antes da queima. Mas vamos supor aqui que você se atentou também em higienizar a peça, se atentou na sua digital, levou a peça para o forno. Pessoal, esse terceiro ponto aqui que eu vou falar é um pouco mais difícil de acontecer, mas não é impossível e é interessante vocês se atentarem também nesse ponto. Se porventura você fez todo o processo de higienização da peça, se preocupando em limpar ela perfeitamente e colocou no forno, você tem que baixar, até mesmo com a mufa, você tem que fechar eles devagar. Por quê? Porque principalmente se você utiliza caulin como desmoldante, à medida que você polvilha o caulin no fundo do forno, na peça refratária que você está utilizando ali, alguns vestígios desse caulin podem subir e cair nas bordas do forno, naquela parte lá refratária dele, na manta cerâmica, na placa de fibra cerâmica, dependendo do forno que você está utilizando. E isso eu estou falando mais daquele forno que a tampa é na parte de cima. Caiu ali. Se você fecha esse forno numa certa velocidade, eu acredito que você não vai fazer isso, mas em vários cursos que eu ministrei, alguns alunos não tomaram muito cuidado com isso, tinha uns que até polvilhavam o caulin em cima da peça. Mas enfim, tem uns que não se atentavam com isso, fechavam o forno um pouco rápido, e o que acontecia? Quando ele fechava, causava aquele vácuo, digamos assim, então um pouco daquela substância do caulin que estava ali em cima vinha, ou qualquer outra substância que caiu ali em cima, principalmente se você costuma deixar seu forno aberto, ele vinha para dentro do forno e caía em cima da peça. E aí você está na certeza que você cuidou ali com a higienização, não encostou a digital na peça, pegando sempre pela lateralzinha, você vai fazer a queima lindo, belo, bonitinho. Só que quando chegar no final que você retirar a peça, pimba, ela pode também estar sem o brilho característico dela. E aí E aí você fica doidinho, porque se você se preocupou em higienizar a peça, executar o ciclo correto e fazer o resfriamento correto da peça, por que ela está sem brilho? Uma das causas pode ser essa daí. Então é sempre importante você, que seja a cada uma semana, fazer uma leve limpeza no seu forno, pegando um pincelzinho e, claro, com ele desligado e passando ali nas resistências e também, caso possível, passando ali nas laterais dele para que ele esteja também limpo para as peças que você vai levar para fazer uma queima. Entendido isso, pessoal? Vocês entenderam esses 3 motivos aqui que eu falei? Que fazem com que você perca, a peça perde o brilho? A sujeira no início, antes da queima, a digital e o pozinho durante o processo de preparo, de montagem da peça. Se entenderam, comenta aqui embaixo. Evandro, eu entendi esses 3 pontos. Para desencargo de consciência. Outra coisa, pessoal, e aqui eu vou... E essa daqui é uma das coisas que mais acontecem. Não, aliás, eu vou deixar essa daqui por último. Essa última aqui é muito importante. Pulando aqui para quarta, que aconteceu comigo muitas e muitas vezes, lembrando que como eu aprendi, né, com base em erros e acertos, teve uma época que eu não sabia muito bem qual que era o momento certo de desligar o forno. Então, muitas peças minhas acabaram ficando muito tempo lá dentro. E como eu falei em outros vídeos passados, quando eu comecei, meu forno não tinha controlador. Os fornos que eu utilizava não tinham controlador bonitinho, igual hoje em dia tem. Você vai lá, só programa a temperatura e o tempo que você quer e vai dormir e o forno fica trabalhando. Não, eu tinha que eu mesmo cronometrar tudo, entender mais ou menos qual era a temperatura que estava rolando ali dentro do forno, para daí fazer com que a peça saísse bonitinha, inteira, cheia de brilho. E isso, pessoal, no começo foi muito difícil. Então, assim, eu acabei esquecendo muitas peças
Não é que eu acabei esquecendo, teve uma vez que eu realmente esqueci, o forno queimou, mas eu acabei esquecendo de cronometrar o tempo de queima de várias e várias peças e elas acabaram ficando tempo demais dentro do forno. Então, o que aconteceu? Além delas afinarem, acontecer aqueles efeitos que eu falei em outros vídeos aqui anteriores, as piores coisas que podem acontecer com a sua peça, além delas afinarem e causarem o efeito rosquinha, vamos patentear isso daqui, o efeito rosquinha, que ela criar uma bolha no meio, a bolha estourar, e aí a peça fura sozinha no meio, e aí esse furo tende a ir aumentando. Eu percebi também que, dependendo de quanto tempo essa peça ficava dentro do forno, o vidro ele começava a enrugar. O enrugado que eu falo não tem quando você coloca o leite para ferver, não. Coloca o leite para esquentar e ele tá quase fervendo, que cria meio que uma película bem fina em cima. E aquela película você percebe, à medida que o leite vai esfriando, aquela película ela vai começando a dar uma enrugadinha. Aconteceu basicamente isso daí. Criou-se essa película, os cristais se montaram lá por conta do excesso, não é bem o excesso de temperatura, é a permanência do vidro numa determinada temperatura Enfim, o vidro permaneceu numa determinada temperatura por bastante tempo e aconteceu esse efeito aí de enrugar a peça. Eu não tenho nenhuma peça aqui para mostrar, se eu tivesse eu ia lá buscar para vocês, eu ia pedir licença aqui para mostrar para vocês. Qualquer dia eu vou tentar refazer esse teste só para mim fazer outro vídeo aqui no canal e eu faço mostrando. Me cobre. Daí ficou dessa forma, ou seja, esse enrugado fez com que, não é um enrugado bonito, é um enrugado feio, e fez com que o vidro também perdesse o brilho. Então assim, o excesso de temperatura, se o vidro permanecer numa determinada temperatura, eu não vou saber falar aqui exatamente qual que é a temperatura, porque isso pode variar muito de vidro para vidro. Mas se ele fica um determinado tempo, numa determinada temperatura, acontece esse efeito aqui de enrugar. Tem um nome bonito aí para esse efeito, mas se isso vier a acontecer com vocês, vocês vão entender perfeitamente o que vocês têm que fazer. Então, para que isso não aconteça, eu acho que está meio óbvio aqui a resposta, mas para que isso não aconteça, você tem que respeitar perfeitamente o ponto, a temperatura de fusão do seu vidro, a temperatura e o tempo de fusão do seu vidro. Se o seu vidro, se você utiliza um vidro float, a temperatura de fusão dele gira, o vidro float é o vidro de janela. A temperatura de fusão dele gira aí em torno entre 780 graus, no mínimo 760 graus, mas no padrão ali é entre 780 a 820 graus. Então, você procurando aí manter essa temperatura e o tempo de fusão dele, isso tende a não acontecer, esse problema tende a não acontecer com a sua peça, tá? Entendeu? Se entendeu, deixa aqui nos comentários. Evandro, eu entendi como que eu faço para corrigir a peça enrugada. O último ponto aqui que eu quero falar para vocês, isso aqui é uma informação muito interessante, principalmente para quem está iniciando na vidrofusão e ainda não tem condições de adquirir nenhum treinamento, nenhum curso, inclusive todos os treinamentos que a gente tem estão aqui na descrição, mas para o final eu falo deles, diz respeito aos tempos e às temperaturas. E sim, pessoal, por mais que a gente utilize tempo e temperatura dentro da vidrofusão, eles podem ser os responsáveis por fazer também com que a sua peça perca o brilho. Mas não se preocupe, que aqui eu vou explicar para vocês quais são as temperaturas, que é o foco principal aqui. Então, assim, vamos lá. Se você já assistiu aqui uma série, essa série aqui, alguns vídeos anteriores, principalmente um vídeo, especificamente, na verdade, o vídeo onde eu falo sobre ciclo de cozedura na mufla e no micro-ondas, você já deve ter entendido que existem as rampas e os patamares, tá? E são as etapas, tá? Então, assim, a gente tem aqui no grosso, tem vários outros pontos aqui durante a queima do vidro.
mas a gente tem aqui 3 pontos em que a gente deve se atentar no momento da queima do vidro. A gente tem o ponto a zona de risco, a zona de risco do vidro, que é onde o vidro pode quebrar mais facilmente. A zona de temperado, que é onde a gente pode dar mais brilho, mais resistência ao vidro, e a zona de desvitrificação. Lá nos primórdios do canal eu falei mais sobre essa zona de desvitrificação. Então, assim, toda vez que você vai fazer uma fusão do vidro, não falo tanto aqui termoformação, que você pode fazer uma termoformação numa temperatura muito baixa, mais baixa na verdade, você passa por essas 3 temperaturas aqui. Então, novamente, vamos supor aqui... Pessoal, eu sei que para muitos de vocês parece ser chato explicar sempre o exemplo, mas entendam que eu estou explicando tanto para pessoas que já têm um certo conhecimento na vidrofusão, quanto para pessoas que nunca tiveram contato com essa área. Então, é melhor eu pecar pelo excesso. Caso vocês não queiram ouvir a explicação, é só dar um pulinho para frente que vocês vão chegar nos finalmente. Então assim, vamos supor que você preparou a peça bonitinho, você tomou cuidado com a higienização do vidro, da sua digital, da lateral do fone, e já sabe que não pode exceder a temperatura. Você já sabe disso. Então você iniciou lá o ciclo e a temperatura subiu, fez-se a fusão, a temperatura caiu e mesmo assim a peça está sem brilho. Onde que isso pode ter acontecido? Vamos lá, vou explicar aqui as zonas para vocês. Olha só, aqui é material de curso, hein? As zonas para vocês. O vidro ele começa a subir a temperatura. No momento em que a temperatura sai da temperatura ambiente até meados de entre 450 graus e 500 graus, isso pode variar dependendo do vidro, o vidro ele está na zona de risco, ou seja, qualquer alteração brusca de temperatura, a tua peça vai quebrar. E isso vai funcionar tanto na subida, esses espaços que eu estou falando aqui, tanto na subida quanto na descida, tanto na rampa de subida quanto na rampa de descida. Então ele vai quebrar. Passou da zona de risco, ele começa a entrar na zona de temperado, na área de temperado, que é onde acontece geralmente a têmpera do vidro, que é onde as empresas pegam a chapa de vidro e cria-se o vidro temperado, aquecendo o vidro até essa temperatura, mantendo um determinado tempo, depois fazendo resfriamento controlado de forma brusca. Resfriamento controlado de forma brusca. Tá? Zona de temperado. E aí a próxima é a zona de desvitrificação. E o que seria essa zona de desvitrificação? É uma área em que o vidro passa, né, na rampa de subida, que se ele permanecer nessa área por muito tempo, na superfície dele vão começar a criar pequenos cristais de vidro. É como se, vamos supor que aqui é microscopicamente, aqui é a superfície do vidro, aqui é a superfície do vidro. Então, o que acontece? É como se começasse a formar pequenos cristalzinhos assim. O vidrozinho começasse a ficar dessa forma assim. Eu não sei se me fiz entender, mas deixa eu ver. Microscopicamente falando, é como se criasse micromontanhas. Acho que ficou mais fácil, ou piorou, não sei. Micromontanhas no vidro, fazendo com que a luz, quando ela baixa no vidro, ela não reflete para fora, assim como faria se a superfície fosse extremamente lisa. Como são micromontanhas, a luz vem e essa luz é distribuída ali na parte de cima mesmo do vidro, fazendo com que ele tenha uma aparência mais fosca. Se isso acontecer com a sua peça, vendo que não foi semelhante aos exemplos anteriores, tanto de sujeira, quanto na digital, quanto na poeira, quanto um enrugado, simplesmente a peça ficou com aparência fosca, é porque o vidro ele ficou muito tempo nessa zona de desvitrificação. Tá? Então, quando você for fazer a queima na peça, você tem que, vamos supor aqui, deixa eu ver, acho que é assim. Aqui
temperatura ambiente. Subiu a temperatura de forma controlada para que ele passe da zona de risco bem, bem suave, passe de uma forma bem suave pela zona de risco, fazendo com que toda a temperatura que o forno está projetando seja distribuída de forma uniforme para todo o vidro, independente de quantas camadas você vai colocar de vidro, ele tem que distribuir de forma uniforme. Chegou ali, finalizou a rampa de subida na temperatura de risco, vai se iniciar a zona de temperado. Na zona de temperado você pode fazer uma subida um pouco mais íngreme do que a zona de risco, vendo que ele já passou da zona de risco. Você pode fazer um pouco mais íngreme, não pode ser muito íngreme, por quê? O vidro ainda existe um pequeno risco dele quebrar aqui, mas é nessa área em que as moléculas elas já começam a se reorganizar, digamos assim, elas já começam a se movimentar mais, tornando o vidro, iniciando o processo de amolecimento do vidro. Tá? Ele não vai ficar mole a ponto de, se estiver em cima do molde, ele entortar. Não. Pelo menos não de forma visível, mas microscopicamente ele já está iniciando o processo de amolecimento. Passou por essa área, você tem que criar uma rampa o mais íngreme possível até a temperatura que você de trabalho. A temperatura de trabalho é a temperatura que você quer fazer, ou a termoformação, moldar o vidro, ou a termofusão, que é a fusão do vidro, fundir as partes do vidro. Por que essa rampa? Para ela passar mais rápido, o mais rápido possível por essa zona de desvitrificação. Passou, aí você pode ficar tranquilo, porque se você tiver se atentado a todos os processos anteriores, o seu vidro ele não vai perder, a sua peça não vai perder o brilho. Chegou lá na zona de trabalho, fez lá o que tem que fazer, o forno desligou ou você iniciou o processo de resfriamento, a temperatura vai cair e aí você também tem que fazer com que a temperatura caia, passa também muito rápido nessa zona de desvitrificação. Você quase que vai espelhar a rampa de subida na descida. Então passa rápido pela zona de desvitrificação. Aqui, caso você veja que a peça que você está fazendo é um pouco mais complexa, necessitando de um tempo maior para que todas as moléculas elas se reagrupem, passou da zona de desvitrificação, você cria uma rampa menos íngreme para que ela passe pela zona de temperados, se reorganizando lá, se reagrupando e na zona de risco, se necessário, você faz o recozimento da peça, eu recomendo que você faça, porque isso vai dar muito mais resistência e também brilho à peça. Chegou na zona de risco, terminou o recozimento, chegou na zona de risco, aí você cria uma rampa mais íngreme também, caso o seu forno faça normalmente um processo de resfriamento muito rápido. Caso contrário, você perceba que não existe a necessidade de criar uma rampa mais íngreme para fazer o resfriamento da peça, você pode deixar o forno desligado e ele fechado para fazer o resfriamento normalmente, que eu tenho certeza que, seguindo todos os processos direitinho, você vai ter uma peça com bastante brilho no final de todo o seu ciclo de cozedura. Lembrando que caso você queira adquirir algum treinamento na área da vidrofusão, a gente tem aqui 4 treinamentos. O Fusão Perfeito, que é um treinamento completo, onde lá eu te explico tudo isso daqui que eu te falei de uma forma muito mais direcionada, passo a passo, explicando as temperaturas, explicando os tempos. Independente do tamanho da peça, eu falo, a peça pequena, é esse aqui o gráfico, tudo bonitinho, essa, a sua variável, enfim. A gente tem também o Bijuteria de Valor, que é focado em te ensinar vidrofusão, de forma que você pode criar bijuterias incríveis utilizando o seu micro-ondas e a sua mufa em um espaço de 2 metros quadrados. A gente tem também o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é um livro digital focado em te ensinar a vidrofusão, também utilizando micro-ondas, e a mufa focado também em passar técnicas para que você aprenda a fazer não somente bijuteria, mas também peças decorativas e também utilitárias em um espaço também de 2 metros quadrados. O link deles vão estar aqui na descrição. E também, por não pecar por falta de informação, a gente tem o curso
manual completo da MUFLA, onde lá eu te mostro passo a passo como que você vai fazer para entender perfeitamente como que funciona a sua MUFLA, como que você vai criar seus próprios ciclos, como que você encontra as suas próprias variáveis, quais os cuidados que você deve ter com a MUFLA, como fazer a manutenção da MUFLA e, por consequência, quais são os materiais que você precisa para que você possa criar a sua própria MUFLA. Isso além de outros bônus que tem lá também. O link de todos eles vão estar aqui na descrição. E pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de tema para os próximos conteúdos aqui, deixa aqui nos comentários que com certeza eu farei para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!